dentro de uma escola inovadora, né, então eu sou mantenedora de um colégio já desde 2003, e nós estamos no mapa de inovação do MEC, né, nós somos uma escola inovadora, eu sou mestra em inovação curricular, então essa sempre foi a nossa bandeira, né, aquilo que eu acredito como realmente ressignificar a educação, ressignificar o nosso propósito dentro da educação, dentro da forma como a gente apresenta os conteúdos, né, eu falo, o mundo quase não mudou, em 22 anos, né, em 30, 40, e não dá mais para a gente continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, né? Senão a gente não vai chegar em resultados diferentes. Então, o Viva, ele parte de toda essa jornada profissional, mas também de pesquisa e de muita influência aqui da neurociência e das metodologias ativas. Então, a gente traz todo esse repertório, né, as principais, as mais atuais pesquisas em neurociência, tudo aquilo que hoje a gente já sabe, né, de como o cérebro funciona, como que a gente deve estimular a nossa criança, o nosso aluno, para que ele tenha mais interesse, para que ele tenha mais engajamento e uma aprendizagem mais significativa. Então, aqui, né, por exemplo, eu trago essa imagem desse cérebro, esse cérebro que ele já está mais maduro, ele já é um cérebro é, com muitas conexões sinápticas, né? Ele já fez aqui, ele já tem muito aprendizado dentro dele, porque um cérebro mais novo, de um bebê, por exemplo, vai ser um cérebro mais lisinho, né? Esses sulcos que nós vemos, todo esse formato, a gente realmente modela, né? Uma massinha de modelar que a gente tem em nossas mãos. Então, especialmente a primeira infância, né? A primeira infância, ali dentro da educação infantil, os anos iniciais também, que a gente tem um papel fundamental. Então, nós vamos realmente moldar esse cérebro, que ele começa ali lisinho e depois ele vai tendo essa configuração muito mais estruturada e complexa, a partir das conexões sinápticas, de todas as sinapses, de todo o conhecimento, todo o aprendizado que a criança vai tendo dentro da escola, né, no decorrer da vida dela. E aqui eu trago até uma frase que trata justamente da importância dos estímulos, né, de você ter um estímulo adequado, seja na sua intenção, na forma como você está organizando a sua aula, como o ambiente também, porque o ambiente também educa, né? Então, olha só, muitas pesquisas têm mostrado que a estimulação ambiental, né, o estímulo do ambiente, ele é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Animais criados em ambientes empobrecidos apresentam, mais tarde, um cérebro menos sofisticado, com menor quantidade de conexões sinápticas, né? Então, quanto mais sinapses a gente faz, quanto mais a gente faz essa criança pensar, né? Eu sempre falo que um bom professor é um bom perguntador, é aquele professor que promove a curiosidade, o interesse, que desperta o desejo da criança aprender, né? Através de perguntas disparadoras, através de uma forma que você conduz ali a aula para que o interesse surja. E com isso, a gente faz a criança pensar, né? A gente está aqui muito mais para fazer perguntas do que para dar respostas. As respostas, então, dentro das metodologias ativas, a resposta é o aluno que vai buscar, né? Por isso é a metodologia ativa, não é passiva, como nós aprendemos lá atrás, onde nós ficávamos sentados esperando passivamente o professor entrar na sala e explicar a matéria e depois a gente fazer os exercícios para a prova. Então, aquele formato mais conteudista, do decoreba, né? Que a criança só vai focar ali no resultado imediato, não a longo prazo. Só que hoje, tendo conhecimento da neurociência, por exemplo, a gente já sabe que nós precisamos de uma aprendizagem mais significativa. Esse conhecimento ele precisa fazer sentido para o aluno. Ele precisa ter um significado maior para que ele, de fato, se aproprie. Então, olha só, né? Isso não acontece só com o aluno. Por exemplo, se eu perguntar para vocês lembram o telefone da escola? Para a professora, por exemplo. Provavelmente ela não vai lembrar.
Talvez a gestora aqui lembre, porque ela precisa passar os dados, né, às vezes da escola mais vezes. Ou da tia que mora lá no interior, da mãe. Gente, de verdade, eu não sei, eu não lembro o celular das minhas filhas. Tenho 2 adolescentes e eu não lembro o celular delas. Por quê? Porque eu tenho uma memória digital aqui, eu tenho uma memória externa, né? Eu tenho um HD externo aqui que ele me lembra tudo aquilo que eu preciso, teoricamente. Então, a minha memória, né? Eu não estou mais usando a minha memória para isso. Eu estou usando para outras coisas que eu utilizo. Aquela informação que a gente não busca, que a gente não precisa reforçar, a gente esquece. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da neurociência, né, e principalmente quando a gente fala do que é aprendizagem. Então, dentro da neurociência, existem vários fatores, vários circuitos que precisam ser acionados para que aconteça a aprendizagem. Então, o primeiro deles é a atenção. Se você não prestar atenção, se você não tiver foco atencional, você já não vai aprender. Então, olha só, aí onde você está agora, com certeza você está ouvindo, tem outros estímulos acontecendo à sua volta. É o telefone que toca, é o carro do gás que passa na rua, é um cachorro que late, é alguém que passou andando, que está conversando. E aí, os nossos sentidos, né, os 5 sentidos, eles estão aqui, ó, captando tudo isso. Só que o cérebro, ele só vai registrar aquilo onde está o seu foco. O seu foco não está no gás que está passando na rua. O seu foco está aqui. Ou espera-se, né, gente? Por favor, hein? Então, o seu foco está aqui. Então, o seu cérebro, ele está selecionando o que ele quer colocar foco neste momento. Então, a primeira coisa para ter aprendizagem é ter atenção. E aí, eu vou o tempo todo tentar falar aqui para vocês, né? Puxar para a sua aula, para a sua sala de aula. O que você tem feito para chamar a atenção do seu aluno? Para que ele tenha foco atencional naquilo que você está propondo. Será que é? Pessoal, ó, presta atenção aqui, ó. Vamos olhar aqui na lousa? Né? Que nem a gente levava aquelas broncas, assim, né? Aquele grito de vez em quando e tal, para prestar atenção na professora. Será que só tem essa forma de chamar a atenção do aluno? Porque às vezes o aluno, ele está até te ouvindo, mas ele não está prestando atenção. Quem já passou por isso? Levanta a mão. O aluno está ali, mas ele não está prestando atenção, né? Ele está ali só de corpo. Mas a mente dele está divagando, a mente dele está no jogo que ele não terminou, às vezes numa situação que está acontecendo em casa, os pais brigaram na noite anterior e ele está preocupado, ele não sabe o que vai acontecer. Está chegando o irmãozinho. Então, todos esses fatores externos, claro, ele também vai afetar a atenção do aluno. Por isso que a aula, ela tem que despertar a atenção, ela tem que motivar, ela tem que ser prazerosa, ela tem que engajar o aluno. Quanto mais esse aluno colocar a mão na massa, quanto mais ele participar, ele vai ter mais atenção. Se ele ficar só passivamente assistindo, ele não vai conseguir se conectar tanto, né? Ele não vai ter tanta atenção. Então, quanto mais envolvimento, maior o nível de atenção que eu vou colocar nessa aprendizagem. Então, primeiro, atenção. Segundo, memória. Então, para que haja aprendizagem, a gente precisa ter memória, né? E a gente tem vários tipos de memória. Nós temos, por exemplo, a memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que vai te ajudar muito no dia a dia. No dia a dia, a gente usa muito a memória de trabalho. São para as coisas as práticas do dia a dia, né? Então, por exemplo, você vai, hoje em dia, né? Você vai fazer qualquer cadastro, qualquer coisa. Ah, te mandei um código. Te mandei um token. Aí você tem que abrir lá o aplicativo, abrir o seu e-mail, pegar aquele número e colocar. Aí você fica, né? Ai, 043398, 043398, deixa eu colocar aqui. 043398. Depois que você digitou o 043398, pronto. Seu cérebro entende o quê? Já usou a informação. Eu decorei a informação, né?
Eu reservei ela aqui numa caixinha para usar rapidinho. Usou, tchau, você não vai lembrar mais desse número. Então, por quê? Porque ele não foi importante, né? Ele foi importante só para aquele momento. Então, aquela memória é mais rápida para o dia a dia. Depois a gente vai ter outras memórias, como a memória de longo prazo. E aí, a aprendizagem, para ela ir lá para a memória de longo prazo e para a criança guardar essa informação e não decorar a informação, ela precisa de alguns fatores. Ela pode, por exemplo, passar pela via da emoção. Quando a gente aprende pela via da emoção, a gente dificilmente vai esquecer. Quer ver? Quem aqui lembra de uma notícia muito triste que recebeu? Coloca aqui no chat para mim. Sei lá, a morte da avó, por exemplo, né? O dia que recebeu a notícia que a avó faleceu, que o cachorrinho morreu, que ou de uma notícia muito boa também, né? De o dia que você do nascimento do seu filho. Então, são momentos normalmente inesquecíveis. Vai lá para a nossa memória de longo prazo, porque passou pela via da emoção. Aquilo ativou, né, vários sentidos dentro de você. Não foi só a aprendizagem, a parte cognitiva, teve a parte emocional envolvida também. Então, quanto mais essa aprendizagem passar pela via da emoção, mais ela vai ser forte e ela vai lá para a memória de longo prazo. Uma aprendizagem significativa, né? Eu ver propósito naquilo, eu ver que aquela informação ela é importante, eu vou usar no meu dia a dia, eu vou utilizar, eu vou chegar em casa contando. Aquela aprendizagem passou por uma experiência, não foi só um conceito apresentado pelo professor. O aluno ele pegou, ele viu, ele sentiu o cheiro, o gosto, né, mexeu com ele andou pela escola, ele teve que ir até um outro ambiente. Isso tudo já ativou a circulação sanguínea, já ativou a oxigenação no cérebro. Então, esse cérebro ele está mais propício a assimilar essa informação, ele está mais atento, ele está mais desperto, tá? Então, tudo isso vai favorecer a aprendizagem. Quer dizer que na educação passiva o aluno não aprende? Ele até aprende. Por repetição, por memorização, pelo decoreba, porque ele tinha que fazer várias vezes o mesmo exercício, né? Só que aqui a gente propõe outros caminhos, outras possibilidades, e trazendo muito mais de sentido para a aprendizagem. Então, a gente tem a atenção, a gente tem a memória, nós vamos ter a questão da emoção. Então, quando eu passo pela via da emoção, eu aprendo mais, melhor. A questão das funções executivas, né? Então, dentro toda a proposta do Viva, ele vai ter uma jornada, ele vai contribuir para o desenvolvimento das funções executivas, que é o quê? É a capacidade de você planejar e executar aquilo que você planejou. Isso as crianças vão usar, né? Nós adultos usamos no nosso dia a dia, a criança também vai usar muito no dia a dia dela. A gente percebe muito isso nas crianças atípicas, né? Quanto grita a dificuldade de função executiva, por exemplo, a criança que tem um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem e tudo mais, o quanto ela precisa ser mais orientada, ela precisa ali do passo a passo, parece que ela não consegue pensar sozinha, não é assim? Parece que tudo que ela vai fazer, às vezes vai precisar de um ajuste. Então, por exemplo, quando a gente faz mercado, fazer mercado, ir para a escola, né, fazer aquele caminho, você planeja o caminho, você planeja dentro do mercado, você tem a lista de compras, aí você tem que pensar, por onde eu vou começar? O que eu vou colocar embaixo primeiro? O ovo ou o refrigerante? Ah, então primeiro eu vou começar pelos itens mais pesados, né? Depende, produto de limpeza, vou começar com refrigerante, com leite, com aqueles itens que são mais pesados. E depois eu vou... Isso tudo, para a gente já está automático. Mas isso é função executiva, a gente precisou planejar. O fato de, vou pôr uma mesa, por exemplo, saber que primeiro eu preciso pôr a toalha e depois os pratos em cima da toalha, é função executiva,
né? Então, quando a gente propõe para o aluno uma aula que ele vai passar por uma jornada, e a gente está trabalhando a função executiva, a gente está trabalhando planejamento, organização. As metodologias ativas, elas exigem muita função executiva, né? O gerenciamento de tempo, né, gestão de tempo, gestão de conteúdo, planejamento, organização, executar tudo isso dentro do planejamento que você fez, do tempo que você separou para essa atividade. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma rotação por estações, eu estou trabalhando o planejamento, estou trabalhando função executiva. Então, com base, né, nesses estudos mais recentes, no entendimento de que a criança vai para a escola e o nosso papel hoje dentro da escola, ele vai muito além de transmissão de conhecimento, mas trazer outras habilidades que estão, inclusive, lá na BNCC, é que o Viva foi preparado, né, que ele foi desenvolvido como ele está hoje, né, como a gente apresenta ele aí para vocês. Pode passar, Fê. Então, como que isso tudo se manifesta dentro do Viva? O primeiro passo é a nossa metodologia, que é a nossa trilha de aprendizagem. Costumo sempre dizer que no Viva tudo tem um porquê. O próprio nome Viva, ele traz a nossa jornada, a nossa trilha de aprendizagem. Ele tem um porquê. Então, aqui foi uma forma que eu pensei de, tá, como que eu facilito a vida do professor, né? Como que eu trago uma lógica para ele, em que, quando ele for fazer o planejamento dele, isso esteja mais nítido, mais claro, qual é esse processo, né? Como uma proposta aqui de processo para você trabalhar com o seu aluno. Então, o primeiro V do Viva, o Viva é um acróstico. O primeiro V é o V do vivenciar. Por quê? Nós acreditamos que toda aprendizagem nova, ela precisa partir de uma vivência. Porque é através da vivência que a gente vai levantar o conhecimento prévio do aluno, ele vai levantar hipóteses sobre aquilo que você está trazendo, né? Você vai despertar o interesse, o envolvimento. Gente, amanhã a gente vai fazer uma atividade incrível. Quem aqui já ouviu falar em tal coisa, por exemplo, né? Sei lá. Então a gente vai fazer a gente vai sair, a gente vai fazer uma investigação. Nós vamos pegar as nossas lupas e a gente vai fazer uma observação lá no jardim. A gente vai fazer uma culinária. Então, primeiro, olha só, eu já estou preparando. Você acha que esse aluno no dia seguinte vai chorar para entrar na escola? Você acha que ele vai falar, ai, hoje tem aula? Ai, hoje tem escola? Né? Ou será que ele vai estar animado, com desejo, com vontade de aprender? Então, a gente fala sempre que o vivenciar é o primeiro passo, porque a gente muda primeiro pilar aí da aprendizagem passiva, que é aquela coisa de, pessoal, eu preparei a aula e eu vou te ensinar algo, né? Parte do professor. Aqui a gente está propondo do ponto de vista do aluno, o que vai ser interessante para ele. E como que eu vou despertar esse interesse dele. Então, a gente parte sempre dessa vivência, momento de observação. Então, por exemplo, eu vou lá no jardim, eu preciso falar sobre as partes das plantas, eu vou lá no jardim e vou fazer uma observação. Pessoal, vamos levar a atividade, de repente aqui eles já vão utilizar uma atividade. Por isso que o Viva é em fichário, né? Em fichas, as fichas soltas. Para quê? Para que você tenha mobilidade. Ah, eu vou fazer uma culinária, eu levo a ficha que eu vou propor uma observação, por exemplo, lá na cozinha experimental, ou lá no jardim. Vamos observar, o que vocês observam aqui nesse ambiente? O que tem? Né? Eles podem pegar alguns elementos desse jardim, por exemplo, para colar nessa atividade, coisa que eles pegaram, que eles manusearam, né? A criança é muito concreta. Ela está no período sensório-motor, né? Para ela, quanto mais a gente ativa os sentidos, melhor. Porque aí já vamos entrar um pouquinho lá nas múltiplas inteligências. A gente não tem aquele aluno que é mais visual, que é mais auditivo, que é mais sinestésico. Então, se é aquele aluno que pega, que mexe, que pega, né, sente a textura, a temperatura, tudo isso vai trazendo significado.
Então, quanto mais concreto for o aprendizado, melhor. E o momento do vivenciar é o momento de ter contato com esse objeto de estudo, né? Seja as plantas, por exemplo, de fazermos observações. Todas as plantas são iguais? Olha só, essa plantinha tem flor, essa não tem flor. Essa tem esse caule mais grosso, né? Então, tem essa parte grossa, essa outra não tem. Como será que chama essa parte da planta, hein? Vocês perceberam que tem vários formatos de folhas? E vocês perceberam, tem várias cores diferentes? E que será que é essa bolinha aqui? Quem sabe o nome disso? Semente, olha só. Alguém descobriu aqui uma semente. Será que toda plantinha tem semente? Olha só, essa plantinha tem planta grande, tem planta pequena. Será que essa comeu mais, por isso que ela cresceu mais e ficou forte? Planta come? Planta é um ser vivo ou um ser não vivo? Olha quantas perguntas disparadoras eu já estou fazendo aqui para gerar interesse, curiosidade e para depois eles pesquisarem, né? Então, não estou dando respostas, eu estou fazendo perguntas certas para motivar esse interesse. Então, esse é o objetivo do vivenciar, é o pegar, é o primeiro contato com o conteúdo. Depois eu vou para investigação. Agora que eles já estão cheios de dúvidas, de repente ali você já fez uma lista de perguntas, né? Montou um questionário. Agora eles não vão responder o questionário da apostila, que já está pronto. Eles vão responder o questionário das perguntas que eles se fizeram, né? Daquilo que gerou curiosidade. E claro, o professor ele está mediando isso o tempo todo. Então, se não teve nenhuma pergunta sobre a semente, sobre a germinação, o professor pode colocar, pode fazer essas perguntas e isso compor também ali essa investigação. Então, o segundo pilar vai ser o momento da investigação. Eles já estão curiosos, interessados, cheios de dúvidas, é isso que a gente quer promover neles, a dúvida, e agora eles vão investigar. Onde eles vão investigar? Seja fazendo perguntando para a família, né? Por exemplo, gente, será que alguém aqui já tomou algum chazinho para sarar alguma coisa? Para sarar dor de cabeça, para sarar uma dor de barriga? Vamos perguntar para a mamãe se tem, né? Se ela já usou algum chá para curar alguma coisa? Então a gente vai descobrir que além das plantas que a gente viu ali no jardim, existem plantas medicinais, existem plantas que têm um poder curativo. Olha só, né? Da camomila, do chá de quebra-pedra, e aí cada um vai pesquisar em casa, por exemplo, e depois vai vir com uma informação diferente. Às vezes a mãe até manda, né, um saquinho ali com um pouco de chá de boldo para eles conhecerem, para eles sentirem o cheiro, para eles descobrirem. De repente tem alguma mãe ali que trabalha com isso e pode contribuir, pode ir na escola dar uma aula, apresentar para eles diferentes tipos. Então, gente, só trazendo aqui possibilidades, né? Olha só, o quanto você ter um material que não te engessa, te liberta. Aqui eu estou trazendo um caminho, uma ideia, uma possibilidade. Lá no PPP, que é o material do professor, vocês vão ter N outras possibilidades, né? O nosso objetivo aqui é, através dos professores, né, da formação dos professores, dessa potencializando o professor, a gente vai chegar no aluno, a gente vai atingir o aluno. Então, a gente vai lá para o momento da investigação. Você ainda essa pesquisa em casa, através do percurso de aprendizagem lá no ensino fundamental, da nossa plataforma digital. Então, lá tem vídeos, imagens, músicas, tem vários conteúdos digitais também para a gente usar. Ah, Cris, mas agora não pode mais ter celular na sala, né? Tá tudo certo. E eu concordo até com isso. Mas você tem, às vezes, a TV, você tem o próprio celular como recurso pedagógico, a gente pode usar, né? Mas o ideal é que na sala a gente possa usar a TV, ou um Chromebook, um notebook, enfim. Então, na plataforma, vocês vão conseguir ver esses vídeos, por exemplo, tudo vídeo curto, bem direcionado, né? Adaptado ali para aquela idade, para cada faixa etária. Então, beleza, aqui você vai para a investigação.
Depois, qual que é o próximo pilar? A verificação, você tem que verificar se eles aprenderam, né? A verificação da aprendizagem. Então, é um momento que cada um ali vai trazer aquilo que descobriu em casa, que descobriu naquele vídeo que assistiu. É uma troca, né? Um momento da partilha, do compartilhamento das informações e do conhecimento que eles obtiveram. E aí, por último, a gente vai para a sistematização da aprendizagem, é o fechamento. Então, às vezes, como que pode ser esse fechamento? Pode ser um mapa mental, um mapa conceitual, pode ser uma ilustração, pode ser um texto, pode ser uma lista de palavras-chave, né? Pode ser um texto coletivo, pode ser o questionário que eles fizeram lá no Vivenciar. O que eu quero saber sobre esse assunto? Eles podem estar respondendo nesse momento. Então, tem várias formas aqui da gente registrar, né? Sistematizar essas aprendizagens, tá bom? Então, essa é a proposta aí de jornada. Então, vocês vão notar que em alguns temas dentro do Viva, vocês vão encontrar mais de uma atividade sobre aquilo, né? Essa é uma dúvida muito recorrente. Ah, mas eu vi aqui que tem 3 atividades sobre as cores, por exemplo. É muito repetitivo. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente está com os nossos alunos, na primeira vez que a gente fala, eles já aprendem? Eles aprendem assim, de cara? Você falou, já aprendeu, já sabe tudo. Ou eles têm que reforçar, ou a gente tem que voltar naquele assunto em outros momentos. Pensando lá desde os pequenininhos. Não pode pôr o dedo na tomada, não pode pôr o dedo aí, não pode pôr. Quantas vezes a gente fala que não pode pôr o dedo ali? Que não pode bater, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, não é? Então, com a aprendizagem não vai ser diferente. Então, a gente vai ter sim que voltar naquele assunto. Só que diferente de como a gente fazia antes, que era um monte de atividade de repetitiva, né? De memorização, agora a gente traz um contexto de aprendizagem. Então, por isso que a gente tem um projeto, né? O projeto vai trazer contexto, por exemplo. Quando a gente volta naquele assunto, a gente está reforçando aquela sinapse. Então, no momento que eu apresentei aquele conteúdo, que eles fizeram toda essa vivência, eles fizeram algumas sinapses, e quando eu retomo esse assunto, eu estou reforçando, eu estou voltando com aquela informação. Lembra que eu falei que a gente esquece o número do telefone do filho? Porque a gente não usa. Se a gente usasse mais vezes, a gente iria lembrar, né? Então, é isso. Então, por isso que a gente vai voltar algumas vezes. Ah, mas tem aqui 3 atividades, sei lá, sobre a cor vermelha, né? Uma eu posso usar tinta, a outra eu posso usar o carimbo de uma fruta ou a representação de uma fruta que eles experimentaram. Então, eu fiz ali uma experimentação de frutas vermelhas. E aí, eles vão fazer o desenho da fruta que eles mais gostaram. Foi a melancia? Foi o morango? Ou foi a amora? Ou foi a framboesa? Ou foi, né, o tomate? Qual foi o que vocês mais gostaram? O que vocês estão mais acostumados? O que vocês já comeram? O que foi novidade para vocês? Olha só. Então, eu estou falando novamente desse assunto, eu estou reforçando esse conhecimento, reforçando essa sinapse, só que eu estou fazendo por outra via, por outro caminho, com outros estímulos, né? Trazendo aqui, por exemplo, o estímulo tátil, o estímulo do paladar, tá? Então, eu posso fazer uma brincadeira ali com bexigas vermelhas, e aí o registro, você colar a bexiga, que nós brincamos, que a gente brincou de estourar, que a gente fez uma chuva de bexiga vermelha, depois eles estouraram, passou pela emoção, a gente brincou, a gente se divertiu, a gente se envolveu ali na brincadeira, tudo mais, depois eles estouraram, e o registro, você colar aquela bexiga vermelha. Eu tenho certeza que a hora que essa criança pegar a atividade e for mostrar para o pai, para a mãe, no final lá do bimestre, do mês, quando vocês forem mandar atividade para casa, ele vai lembrar exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque foi real, foi lúdico, foi concreto, ele pegou, ele sentiu. Então, tem um significado muito maior.
Tá fazendo sentido, gente? Me mandem aqui um joinha, uma mãozinha. Deixa eu ver se vocês estão aí. Ah, Rebeca tá aqui, Ana Cláudia, joia. Jaque, beleza. Que às vezes eu acho que vocês dormiram, hein? Não me deixem aqui sozinha. Pode passar, Fê. Então, gente, essa é a primeira, tá? Uma ideia mais geral do porquê que o Viva tem essa característica, né? E aí nós entramos num segundo pilar que eu queria trazer para vocês, que é justamente de qual metodologia ativa que vai estar mais presente no Viva. É a aprendizagem por projetos. Então, desde o berçário, a gente vai trabalhar por projetos, tá? Qual que é a diferença de trabalhar por projetos e com projetos? A maioria das escolas, eu estou falando aqui porque tem bastante escola nova, até então, a gente na escola sempre teve projeto, essa que é a realidade, né? Então, mas eu já trabalhava com projetos. Provavelmente sim, com projetos e não por projetos. Com projetos é quando você tem a sua grade, você trabalha o conteúdo e aí você tem os projetos o quê? Transdisciplinares, interdisciplinares, né, com temas transversais, não é assim? Então a gente tem todo o conteúdo, trabalha ali o material e o projeto de, sei lá, alimentação saudável. Então, eu estou trabalhando com projetos. Eu tenho um projeto, só que ele está aqui nessa caixinha. O conteúdo não necessariamente está dentro desse projeto. No Viva está. Essa é a grande diferença, tá? No Viva sempre vai passar os conteúdos, eles vão sempre costurando ali, né? A gente vai sempre costurar dentro dos projetos. O projeto é um grande guarda-chuva, que debaixo desse guarda-chuva eu vou acomodar aqui todos os conceitos, todas as habilidades e competências da BNCC. Tá bom? Então, como que a gente organizou? Nós temos, na educação infantil, 10 projetos para serem trabalhados durante o ano e no ensino fundamental, 5 projetos. Por quê? Porque a criança de educação infantil, a gente tem que ter cartaz na manga, né? O tempo de concentração é menor, eles enjoam mais rápido, as atividades têm que ter outro ritmo. No fundamental, a gente consegue dar mais profundidade, os assuntos são mais complexos. Então, uma mesma temática, eu tenho que trazer mais aprofundamento, eu vou construir algo um pouco mais complexo. Na educação infantil, é importante a gente trazer esse dinamismo, né? A gente trazer outras temáticas. Então, a gente sempre vai ter 10 projetos, pensando o quê? Fevereiro já tem que começar. Quem já começou o projeto aqui? Coloca aqui no chat para mim. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Fechamos o primeiro semestre com 5. Julho, férias. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a gente vai ter um projeto por mês. Simone já começou, muito bem. Jaque também. Arrasaram, meninas. A gente precisa contemplar, então, um por mês, tá? Cris, tem uma ordem para eu trabalhar? Não necessariamente. A gente sugere sempre começar o primeiro, sendo o primeiro, né? Que a gente já está falando ali de identidade, que é o momento que a gente está se apresentando na turma, acolhimento, começo de aula. Então, as propostas elas vão mais direcionadas para isso, mas depois não tem uma ordem necessária. Você não precisa seguir essa ordem. Eu sugiro, gente, que no primeiro ano de utilização do Viva, sim, você siga. Por quê? Porque é um ano de adaptação, né? O Viva, você vê, é uma proposta totalmente disruptiva, fora da caixinha, né? Um ponto fora da curva. Então, a gente está nesse processo de acomodação, de compreensão, de entendimento do que é o projeto, do que o entendimento de como o material é organizado. Então, eu acho que é muito esse período de adaptação. A partir do segundo ano, eu acho que já dá para você brincar um pouquinho mais. Ah, não, agora eu vou para esse projeto, depois eu posso voltar. Não que você não possa. Você pode fazer o que você quiser. Mas a nossa sugestão é que você complete essa ordem
porque para você vai ser mais fácil. Outra coisa, Cris, eu posso mudar as atividades? Por exemplo, eu estou trabalhando animais, a gente vai ter um passeio aqui para o zoológico e eu quero trabalhar os animais que está no projeto lá, Mundo Colorido, por exemplo. Né? Então, lá vai falar sobre animais, só que eu estou trabalhando o projeto escola. Eu posso trocar? Pode. O que eu sugiro é que sempre você inverta. Se eu estou pegando 5 atividades do mundo colorido e colocando em escola, eu pego 5 de escola e coloco no mundo colorido, para você não se perder, para não ficar um mês muito conteúdo, outro mês com pouco, tá bom? Então isso é importante você pensar. Outra coisa que é importante você observar, dezembro. Dezembro é um mês mais curto, dezembro já está todo mundo cansado, tem ensaio para formatura do G5, tem uma série, né, de eventos, enfim, relatório, final de ano. Então, só organiza, por exemplo, dezembro eu não vou ter as 4 semanas, eu vou ter 2. Então, só se organiza para você ou começar um pouco antes esse último projeto, ou você ajustá-lo para o tempo que você vai ter, tá? Então, essas são as minhas principais dicas aqui para a proposta da educação infantil. No fundamental, é mais ou menos a mesma linha. Só que, como eu disse, a gente vai ter, então, um projeto para ser trabalhado em 2 meses. Ao invés de um mês, cada projeto você vai trabalhar durante 2 meses, tá? No fundamental, sim, a gente já tem essa ordem. É importante seguir essa ordem. Por quê? Porque a gente tem conteúdos que um é pré-requisito para o outro. Eu primeiro preciso trabalhar adição para depois trabalhar multiplicação, por exemplo. Então, eu preciso de uma ordem, necessariamente. A mesma coisa, vai ter um ou outro assunto que tudo bem você alterar a ordem, né? Você reordenar, tá tudo certo. Mas a ordem dos projetos, eu não sugiro que você faça isso. Posso mudar o título do projeto? Tranquilamente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O PPP, a forma como a gente está apresentando aqui para vocês, é uma possibilidade, é um caminho. Você pode ir além. A gente quer te dar aqui, ó, o seu chão. E por que isso é importante? Principalmente para as gestoras que estão aqui, as coordenadoras. Você tem, às vezes, mudança de professora no meio do caminho. Você tem aquele aluno, às vezes, que saiu da manhã, foi para a tarde. Você tem a professora que faltou aquela semana, né? Pegou conjuntivite, enfim, todos os contratempos que a gente tem. Então, você garante que está todo mundo na mesma página, sabe? Você garante uma organização melhor, tá? Então, essa é a minha sugestão. Mas aqui, então, você vai trabalhar os 5 projetos durante todo o ano. Cris, mas a minha escola é bimestral. Aí eu tenho 4 bimestres. Então, eu tenho o primeiro bimestre ali, não sei o quê. Como que vai ficar esse 5º projeto? O seu bimestre, você vai fazer a avaliação, por exemplo, do bimestre, dos conceitos, dos conteúdos trabalhados. O tema do projeto indifere. Se você está no projeto 1, 2, 3 ou 4, indifere para o aluno, né? O importante é o quê? Mas como que eu vou fazer a avaliação? Você vai fazer a avaliação dos conceitos, dos conteúdos que você trabalhou naquele período. Então, dentro daquele mês ou dentro daquele bimestre, independente de qual projeto que eu esteja, cada projeto tem ali os conteúdos, né, contemplados, e você vai cobrar aquilo que você deu. Então, não vai alterar na sua organização de conteúdo, de avaliação. Até porque a gente tem escola que é bimestral, a gente tem escola que é trimestral, né? Então, não dá para a gente pôr essa regra, tá bom? Pode passar, Fê. Aí nós vamos entrar no PPP. Aí, boa. No PPP. Então, a gente vai ter um PPP para cada série. Aqui a gente está falando da educação infantil, de 2 anos até o 5º ano, né? Que eu estou mostrando para vocês.
O que que é o PPP? É o percurso pedagógico por projeto. Então ele é o chão, né, ele é o percurso, ele é um caminho, ele traz possibilidades, percursos. Você pode ir exatamente como está proposto aqui, você pode ir além, você pode alterar esse caminho, você pode buscar atalhos, né, então, essa jornada vai ser sua. Eu queria muito deixar vocês à vontade, sabe, de que a gente fala tanto de autonomia do aluno, né? Para eu falar de autonomia do aluno, eu preciso passar pela autonomia do professor. Então, o professor ele tem essa autonomia também. Olha só, a Jaque perguntou: poderia me dar uma dica de como postar as fotos das atividades portfólio para os pais, se diariamente ou semanalmente? Jaque, eu sugiro semanalmente. O que que, o que que é o ideal na realidade? Vocês terem dentro da escola um combinado. Todas as professoras vão postar, ou vai ser semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, cada escola define como que vai passar esse. É quase que um feedback, né, para a família, um feedback pedagógico, né? Então, eu acho que diário você tem que trazer a rotina, e de verdade, os pais nem olham diariamente, se torna repetitivo, cansativo, né? E depende muito do seu público, do público dos alunos que você tem aí, né? As famílias, o perfil das famílias. Mas o que eu sugiro, o que eu faço na minha escola, por exemplo, é semanalmente. Então, ali passa um overview, né, de como foi a semana, os principais pontos, os principais aspectos, até porque, como a gente está dentro de um projeto, está tudo amarrado, tudo vai conversar em cima daquela temática. Aí, claro, a gente vai apresentar aqui alguns conteúdos, algumas atividades. Então, acho que é muito bacana essa devolutiva, porque o pai não fica tanto tempo sem uma resposta, né, do que está sendo trabalhado. Você pode incentivar, você pode dar dicas. Então, por exemplo, olha, essa semana falamos sobre as emoções. Então, olha essa atividade que nós fizemos sobre quando eu sinto raiva, quando eu me sinto feliz e tudo mais, papapá, que está lá no Corpo Gesto e Movimento. Acho que todos os materiais da educação infantil tem, porque educação infantil a gente precisa falar muito sobre as emoções, né? Ele está muito aflorado, eles precisam. Educação emocional é algo muito forte. Então, você pode sugerir para as famílias, por exemplo, aproveito para sugerir um filme para assistirem no final de semana, divertidamente. Né? Então, você pode até fazer uma sugestão, mandar um livro, mandar uma sugestão, às vezes, de musiquinha, para que a família tenha esse momento de literacia familiar, faça essa conexão com aquele conteúdo que você trabalhou na semana. Às vezes, como eu falei, um filme, um teatro, um passeio. Olha, está tendo uma exposição em tal lugar da cidade, né, que vem muito de encontro com o assunto que a gente está trabalhando aqui, com o nosso projeto. Então, sugiro que vocês façam esse passeio. Então, acho muito bacana nesse sentido, tá bom? Diariamente vai ser muito cansativo, vai ser muito maçante. Acho que perde um pouco desse propósito. E quinzenalmente ou mensalmente já fica um pouco mais distante. Mensalmente eu dou outra sugestão. Mensalmente, o que eu sugiro? Se você trabalha com a educação infantil, a gente não tem um projeto por mês? Então, o que eu sugiro é que, ao final de cada mês, vocês façam na escola uma pequena exposição daquele projeto, porque todo projeto a gente propõe um produto final. O projeto ele é estruturado, né? Existe toda uma estruturação que você enxerga aí no PPP. Então, a gente precisa ter um assunto, um tema disparador, nós precisamos ter os recursos que nós vamos trabalhar, né, o começo, meio e fim. E o fim é sempre um produto final, algo que nasceu daquele projeto. Então, de repente, eu estou falando lá de alimentação saudável, e nós fizemos uma horta suspensa na escola. Então, olha que legal, no final do mês, ou no começo do próximo mês, a gente convidar os pais para apreciarem a nossa horta. Porque tem coisa que às vezes não vai durar até o final do ano, né? Ou até um outro período para uma apresentação. Então é legal porque a gente vai dando esse feedback mais próximo ali da família. E eu sugeri isso para as escolas desde o ano passado, retrasado,
E foi sucesso, assim. Os pais ficam super felizes, eles veem mais de perto esse trabalho pedagógico. Ele tira um pouco do caráter assistencialista da educação infantil, de que só vai para brincar, né? Não tem um trabalho sério, não tem um trabalho pedagógico de fato por trás. Então a gente consegue ir mostrando para o pai, a gente traz consciência para o pai do trabalho que é realizado. Então eu gosto muito desse formato. Terminou o mês, faz ali essa pequena exposição. Então você pode mandar. Não acho que precisa ser à noite, de sábado, nada disso. É assim, ó, pais, na próxima quinta e sexta, né, dessa semana, vocês estão convidados a entrarem, ou na hora da entrada ou na hora da saída, por exemplo, para apreciarem o produto final da nossa turma ou da escola. Né? Então, tem escola, por exemplo, que faz na entrada já. Ali coloca umas mesinhas, coloca todos os produtos finais, a professora faz um cartaz ali explicando o objetivo, o nome do projeto, né? Um tópico simples, assim. Quais foram os conteúdos trabalhados, as habilidades, sei lá. Então, faz uma apresentação ali do projeto, tá? E aqui foi o que nós produzimos a partir dessa temática. Porque isso também gera mais conexão e engaja a família. Então, vamos supor, se eu estou falando da alimentação saudável e eu pedi para a família mandar rótulos de alimentos, eu pedi para ela trazer sucata, eu pedi para ela trazer uma fruta naquela semana, porque naquele dia, porque a gente está trabalhando as frutas, a mãe vê que, então era para isso. Sabe aquela mãe que não manda nada? Aquela mãe que você precisa implorar, pelo amor de Deus, né? Que ela não lê a agenda, que o menino sempre fica de fora e tudo mais. Então, isso a gente vai gerando consciência para as famílias, né? Porque é o nosso papel também, educar as famílias. Então, isso, nesse sentido, eu acho bem bacana. Você mostra o seu propósito, tá? Então, mensalmente, eu daria esse tipo de devolutiva. E aí, no PPP, vocês vão ver que, por exemplo, lá a gente tem o quadro de avaliação. Então, nesse dia, você já pode entregar, por exemplo, esse quadro de avaliação. Então, os pais amam também receber. Ele vê que o filho dele teve um olhar específico, personalizado todo mês. Então, gente, mais feedback que isso, né? Aí a gente deixa a reunião de pais para outras temáticas, às vezes até para trazer um assunto sobre como que está a turma mesmo, no aspecto emocional, social, os conceitos mais gerais, né? Trazer um geralzão ali da turma, mas individualmente ele já vai recebendo esse feedback mais próximo. E aí, pensando que para cada projeto a gente tem um quadro de avaliação, no final do ano, esse aluno vai ter, na educação infantil, 10 fichas de avaliação. Então, ele foi avaliado mensalmente. Para depois você fazer um encaminhamento, é muito melhor. Você tem subsídio, né? Você tem insumos ali para justificar um encaminhamento para uma psicóloga, por exemplo, para uma fono. Né? Você vem demonstrando que a criança não adquiriu aquela habilidade durante o ano, por mais estímulos que você tenha realizado, tá? Então, pode acessar aí, Fê, um PPP. Então, como que está organizado o PPP? A gente vai do macro para o micro. A gente vai falar, primeiro, do segmento, né? Então, pode ir avançando. Então, primeiro a gente começa com a questão mais teórica, como que é a estruturação do projeto. Por exemplo, dentro do PPP da educação infantil, a gente vai começar falando sobre o que é educação infantil, de uma forma mais ampla, mais global. Depois a gente entra nos projetos, a importância das perguntas disparadoras, para quê, como, por quê, quando, né? O que eu estou fazendo, por que isso é importante. Pode passar, Fê. As competências gerais da educação infantil, aqui eu estou falando de 2 a 5 anos, por exemplo. Então, essa parte, em todos os PPPs, a gente vai encontrar. Depois, a gente vai para a série. Agora eu já estou fechando. Falei de 2 a 5, agora eu vou entrar aqui no PPP de 4 anos, dessa faixa etária. Então, a gente apresenta todos os projetos, você vê que ele não tem essa ordem, você pode ir e vir, por isso que tem essa imagem.
né? Você pode escolher qual você quer trabalhar primeiro. Então, aqui a gente fala do ano do aluno, ó, durante o ano, agora de 4 anos, no G4, a gente vai trabalhar esses 10 projetos. Então, eu trago ainda uma visão mais global, mais anual, né? Pode passar. Depois, aqui, só um ponto de destaque. Vocês vão ver nesse quadrinho, que tá, nesse caso aqui, na página 27. Gente, tô tão cegueta. Lá na página 27, então vocês vão ver que tem tem esse quadro, né, onde a gente traz todos os projetos e todas as áreas. Cada projeto está dentro de uma área. Então, vocês vão ver que dentro da educação infantil, essas 10 áreas se repetem. A gente sempre trabalha essas 10 áreas, cada série com o seu projeto, mas as áreas são as mesmas. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro projeto, ele está dentro de identidade e relações, de todas as séries. Então, lá, lembra da exposição no final do mês? Todas as séries vão estar apresentando o produto final sobre identidade e relações, né? Então, sobre o eu, sobre a questão da identidade. Vai ter lá o de brinquedos e brincadeiras. Então, toda a educação infantil está falando de brinquedos e brincadeiras, cada um com seu projeto. Um está falando de brinquedos antigos, de brincadeiras antigas, de brinquedos eletrônicos, enfim, cada um está trazendo um aspecto dessa mesma temática. Então, isso é bem legal, porque traz uma ordem. Quando o pai chega para ver essa apresentação, tem uma ordem mais que se conecta ali, né? Os projetos, eles se conectam. Pode passar, Fê. Aí nós entramos na parte prática, que é o projeto em si, né? Então, agora entramos dentro do mês. Ali eu estava dentro do ano, agora dentro do mês. Então, dentro do projeto Meu Corpo, a Máquina dos Sentidos, ele está dentro da temática traços, formas e texturas. Aqui você vai ver o objetivo, a justificativa, a gente traz reflexões pedagógicas, que é o quê? A conceituação, né? Traz referências teóricas para que vocês não utilizem esse material só como um manual, né? Mas ele é um manual, mas ele vai te trazer outras reflexões para que você possa ir além, para que você entenda quais são os objetivos por trás de cada proposta. Pode passar? Então, aqui, por exemplo, está falando do desenho, qual que é a ideia do grafismo nessa idade. Então, é muito legal. A gente traz também a trilha de aprendizagem do Viva, o vivenciar, investigar, verificar e aprender dentro de cada projeto, né? Que aí a gente tem, eu trouxe essa visão mais geral, e aqui a gente tem o específico para cada projeto, as competências gerais, expectativas de aprendizagem, o quadro de avaliação, que eu acabei de comentar com vocês. Aqui traz as habilidades, né? Então, eu tenho esses objetivos, essas expectativas de aprendizagem, a minha avaliação vai estar conectada com isso, com o meu objetivo. Né? Eu tinha esses objetivos, eu atingi? Sim, não, talvez, em quais aspectos? Então, aqui a gente traz as habilidades e tem um espaço para você inserir outras habilidades. De repente, com aquele aluno, você também estava trabalhando um aspecto social, por exemplo, uma habilidade que ele não tinha adquirido no anterior, né, que estava em desenvolvimento ainda, ou que precisava de atenção no relatório anterior. Então, eu replico essa habilidade aqui, porque tivemos um avanço, ou não. Lembra que eu falei que já vai ajudar por encaminhamento? É nesse sentido que eu estou dizendo. De repente você fala, tá vendo? Olha, em 3 relatórios seguidos, ou 5 relatórios, o primeiro semestre inteiro, nós trabalhamos esse aspecto e ele não atingiu esse marco do desenvolvimento, por exemplo. Aquela habilidade que a gente esperava. Por isso que eu estou fazendo esse encaminhamento. Né? Percebe que você traz evidências do porquê, não é um julgamento. Então, muda a percepção da família, a sua credibilidade, a consciência que você vai trazer para a família dessa necessidade é muito maior. Aí a gente vem para os encaminhamentos, as habilidades desenvolvidas, quais são os objetivos de aprendizagem da BNCC, os conteúdos contemplados neste projeto. Então, olha só nesse mês a gente vai trabalhar todos esses conceitos.
Pode passar. As atividades que vão dar conta de todos esses conceitos. Vocês viram que tem várias cores? Cada cor é um campo de experiência. O material do aluno também é assim, né? Cada cor é um campo de experiência. Por quê? Todos os projetos são interdisciplinares, então vai ter um pouquinho de tudo. Então, o tema gerador é o mesmo e a gente vai conectando aqui, colocando tudo debaixo desse guarda-chuva, né? Todas essas habilidades, inclusive inglês. E aí, um ponto que eu já vou chamar a atenção aqui: se você tem professora especialista de inglês, é muito importante ela ter contato com a professora polivalente, né? Para saber qual é o projeto que a professora está trabalhando naquele momento e ela precisa ter acesso ao material de inglês e ao PPP. Para quê? Para que ela possa conectar. Então, por exemplo, o que eu estou trabalhando o inglês, ele vai passar por todos os campos de experiência. Então, toda semana ele sempre vai ter uma conexão com o que a professora trabalhou em aula, a Polivalente trabalhou em aula, tá? Então, aquela vivência que nós fizemos lá no jardim, em inglês eu também vou estar falando de jardim, também vou estar falando das plantas, eu também vou estar falando desses elementos, entendeu? A professora falou de das cores, em inglês eu também vou falar das cores, então os assuntos se conversam. Por isso que é importante a professora de inglês, por exemplo, também ter contato. Ah, eu também tenho professora de música. Vai ter proposta de música dentro do material. Por quê? Porque a gente precisa contemplar toda a BNCC. Então, eu vou ter atividade de música, de inglês, embora não tenha inglês na BNCC, mas eu vou ter música, eu vou ter o corpo. Então, de repente, a professora de expressão tem proposta de circuito, que o professor de educação física ou da professora de expressão corporal pode trabalhar, ou a professora pode trabalhar em parceria, né? Olha, eu tenho essa proposta aqui, você me ajuda a montar um circuito bem legal para a próxima aula? Vamos fazer juntas essa proposta? Então, a professora polivalente vai tirando foto, vai fazendo um vídeo, por exemplo, dessa aula que está rolando lá na educação física. Com música vai ser a mesma coisa, com arte vai ser a mesma coisa, tá? Pode passar, Fê. A duração do projeto, no caso da educação infantil, é de 1 mês. Então, 1 mês dividido em 4 etapas. Cada etapa é uma semana. Semana 1, 2, 3 e 4. Por que nós colocamos etapa e não semana? Porque você tem semana do carnaval, por exemplo, que vai ser mais curta. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês até a semana. Então, lembra, a gente falou da educação infantil, a gente falou daquela série, do mês, que é o projeto em si, e da semana. A gente não vai entrar na sua rotina diária. Por quê? Porque tem o dia da educação física, tem, né, essa dinâmica vai ser sua, a rotina vai ser sua. Então, você vai encaixar essa etapa dentro da sua semana. Tem uma proposta aqui de produto final e o encaminhamento geral. Aí vem, ó, etapa a etapa. Você vai ter a imagem aqui, a fotinho da atividade, tá? Para você saber o que o seu aluno está fazendo. Por isso que não tem o material do professor, né? O material também para o professor. Você já carrega o PPP já tem a fotinho da atividade, já tem o assunto. O que vocês vão perceber? Então, você não precisa ter o material do aluno, né? Então, o que vocês vão perceber? Que na atividade do aluno, a gente traz o assunto, a gente não traz a consigna fechada, né? O que é a consigna fechada? É o direcionamento. Faça isso. Sabe aquele faça o que se pede? Não tem no material de vivências. Vai ter no caderno de atividades, que aí é atividade mesmo. Mas no caderno do aluno, no material de vivências dele, é muito mais abrangente. Por quê? Porque ali eu trago o assunto e você vai propor ali, o registro vai ser de acordo com aquele assunto, com a vivência que você propôs, tá? Pode passar, Fê. E vocês vão ver que tá tudo costuradinho. Tem aqui perguntas disparadoras, e aí no final de cada semana tem esse quadrinho, ó, com quantas atividades foram propostas de registro para essa semana. Então, no começo, quem está começando a usar o Vivo, às vezes fala assim, nossa, mas só 5 atividades?
Mas antes eu dava, sei lá, 3 páginas por dia. Agora eu vou dar 5 na semana, é porque são atividades muito mais elaboradas, complexas, né, que você trabalhou a partir de uma vivência, de uma experimentação, então ela vai ter um grau de complexidade maior, vai exigir um tempo maior. No fundamental, o PPP tem as mesmas características, tá? Só que ao invés de ser para 10 projetos, vão ser 5 projetos. O material de primeiro e segundo ano vai estar muito focado no ciclo de alfabetização. Terceiro, quarto e quinto, muito focado em produção textual, leitura, né? Hábitos de leitura, nesse sentido, tá? E ao invés de ser 10 projetos, vão ser 5 projetos. Ao invés de 10 fichas de avaliação, vão ser 5 fichas de avaliação. Cada projeto tem a sua ficha de avaliação. Beleza? Dúvidas até aqui? Estão acompanhando? Joia. Aí, gente, nós vamos ter o material de vivências, então, né? Abre o material aí, Fê, por favor. Então, esse é o material das vivências do dia a dia, aquilo que eu falei. A criança fez a observação do jardim, ela fez a experimentação da melancia, ali das frutas, né? Então, aqui fica bem abrangente para você propor os registros. A intenção é que você proponha registros sempre criativos, não precisa ter tudo igual. Eu não tenho faça o que se pede, eu não estou falando para todo mundo fazer o mesmo tipo de registro, usar o mesmo material. Então, você pode ter, dentro da sala de aula, lembra, né, a importância dos estímulos, de diferentes estímulos? Então, dentro da minha sala de aula, eu posso ter ali um espaço de recursos, né, um cantinho de artes, por exemplo, que tem tinta, tem algodão, tem barbante, lã, botão, palitos, olhinho de boneca, cabelinhos, tem forminha de brigadeiro, tem sucata, né, tem esses materiais não estruturados como um todo. Então, eu posso utilizar todos esses recursos para fazer o registro. A gente tem que romper, né, com aquela ideia de que todo registro é papel e caneta, papel e lápis de cor, papel e giz de cera. Eu não preciso fazer registro só de desenho, só de giz de cera. A criança, ela só vai desenvolver a criatividade dela criando. A gente está falando tanto de desenvolver habilidades para o século XXI, né? Que gerem mais conexão, que a criança se engaje. A gente está falando de metodologia ativa. Então, dentro da metodologia ativa, o meu ponto, o aluno está no centro da aprendizagem. Aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, as contribuições dele são pertinentes, são valorizadas. Então, é importante que a gente tenha esses materiais e que a gente proponha, olha, esse sou eu, por exemplo. Então, eles vão se olhar no espelho, eles vão comparar ele com o coleguinha, o cabelo, a cor do olho, a altura, né, a cor do cabelo, enfim, todas as características e tudo mais. Depois eles vão representá-los na folhinha. Então, eles vão representá-los com esses diferentes tipos de materiais, tá? Então, normalmente a gente traz o assunto que nem. Normalmente vai ser a palavra que está ali em destaque é o assunto que eu estou trabalhando, que nem aqui, cheiros, eu estou trabalhando o olfato. Então, aqui, ó, eles sentiram vários cheirinhos. A Pro colocou um perfume ou um talco, por exemplo, num algodão, eles sentiram o cheiro, eles sentiram o cheiro do café. Aí eles podem colar aqui o grão do café ou o pó do café. Eles podem colar o algodão com esse cheirinho que eles sentiram. O que você... Todo mundo sentiu o cheiro? Qual que você gostou mais? O cheiro, vamos supor, da... Outra coisa que tem cheiro forte. Chazinho, né? Tipo, erva cidreira, essas coisas. Então, mas eu não gosto de usar comida no registro. Tudo bem. Por que não fazer o chá da erva cidreira, um chazinho ali de camomila, depois a gente põe aqui o que você coou para secar, o café, o que você coou para secar, e depois eles usam. Olha o reaproveitamento.
e você está usando como registro. E você está usando um recurso diferente. Não vai ficar mais do mesmo. A pipoca, né? Eu estou falando aqui do cheiro. Então, eles fizeram a pipoca, por exemplo. Tem até uma proposta aí que a gente sugere a pipoca. Porque a pipoca eu estou trabalhando os 5 sentidos. Eles vão sentir o cheiro da pipoca estourando, eles vão ver o milho se transformando na pipoca. Qual era a cor do milho? Qual é a cor da pipoca? Eles vão sentir a textura do milho, ela é dura, ela é macia. E da pipoca depois? É dura, é macia? E o sabor? É doce, salgado? Tá quente? Tá frio? Então, eu já estou trabalhando todos os sentidos com uma proposta, com uma atividade. E aqui eles vão, por exemplo, colar pipoca na atividade. O milho, né, ou a pipoca já estourada, ou os dois, por exemplo. Tá dando para entender, gente, que é assim, ó, é para explodir a cabeça de vocês mesmo, né? A ideia é, ó, tem muitas possibilidades. Vamos sair do mais do mesmo, tá? Essa é a proposta do Viva. O Viva é um material criativo, inovador. Então, para a gente fazer inovação, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? Pensando só da mesma maneira. Aí, no material do fundamental, a mesma coisa. Então, a gente vai ter aqui vocês vão perceber muita proposta que eu vou trazer a realidade. Quantos meninos, quantas meninas tem na sala? Olha só, construindo a minha rotina de atividades na escola. Qual é a primeira atividade do dia, a segunda, a terceira? Eu não estou trazendo nada pronto. Eles vão pensar, eles vão refletir, eles vão compreender que existe uma ordem. Ó, eu estou falando aqui das preferências. O que eu gosto em primeiro lugar? Primeiro lugar, eu gosto mais de hot dog ou de hambúrguer? O que está aqui na minha lista? Você vê que cada um pode ser diferente. Eu prefiro doce ou salgado? Né? Quais são as minhas preferências aqui, por exemplo? Eu prefiro tomar leite quente ou frio? Eu prefiro suco ou, sei lá, fruta ácida ou fruta doce? Enfim. Então, vocês vão perceber que tem muita proposta, assim, de interação, mesmo que eu esteja trabalhando matemática, mas eu estou trabalhando matemática a partir da realidade, da vivência deles. Então, esse é o material de vivência dos alunos. Os combinados, ó, você vê que tem muita proposta partindo daquilo que é o real deles, tá? Aquela coisa pronta. Aí, nós vamos para o caderno de atividades. O caderno de atividades, ele está disponível, por enquanto, só para a educação infantil. No Fundamental já tem muita atividade. Então, a gente está lançando esse material esse ano, muito a partir de uma demanda das próprias escolas, especialmente da lição de casa. A gente imagina, manda atividade, cheirinho bom. O pai não entende nada, ele não sabe o que é para fazer ali. Então, aqui a gente já dá um direcionamento maior, especialmente para a lição de casa, mas eu nunca falo que é uma lição de casa, eu sempre trago assim, olha, com a ajuda de um adulto, então esse adulto pode ser os pais e pode ser a professora. Ah, eu quero trabalhar em sala? Perfeito. Eu quero mandar para casa? Tudo bem também. Nesse material, gente, está proposto aqui, está contemplado 3 atividades, 3 registros, né? 3 atividades semanais, tá? Então, são 12 no mês. Lembra que cada projeto vai ter 4 semanas, 4 etapas. Então, em cada semana tem 3 atividades, das 12 atividades. Quando vocês abrirem o caderno de atividades, a primeira coisa que vocês vão ver no índice já são os 12 projetos, né? Então, vocês vão ver que para cada projeto você tem ali um grupinho de 12 atividades. Então, da página tal a página tal, tem aquelas 12 atividades relacionadas àquele projeto específico. Então, olha só. Outra característica, a gente numera pelo número da atividade 1, atividade 2, e não pelo número de página. Por quê? Você pode juntar esse material, né, depois dele realizado, com material de vivências. Então, a criança fez esse grupinho de atividades aqui do material de vivências e mais 12 atividades aqui do caderno de atividade. Eu posso só acoplar.
junto, no final, no começo, como vocês acharem melhor. Então, por isso que ele vem furadinho, igual, para você colocar lá no Romeu e Julieta, na hora de você organizar. Tem escola que, né, tem região que chama de bailarina, tem região que fala Romeu e Julieta. Então, aqui tem algumas propostas de atividades, que você pode tanto mandar para casa, quanto fazer na escola. Pode entrar. Aqui um pouquinho do material de 5 anos. Aqui é para reforçar, né? Ó, aqui tem um índice, olha só. Então, tem os 12 projetos aqui. Quem sou eu neste nosso planeta? Nesse projeto, as atividades que vão estar relacionadas aos conteúdos contemplados nesse projeto são as atividades de 1 a 12. No próximo, da 13 a 24. No próximo, da 25 a 36. Tá? Então, todos os materiais terão 120 atividades. Porque são 12 atividades por projeto, são 10 projetos. Beleza? Ó, aí é isso. Então, às vezes vai ter 2 atividades, né, 2 páginas com uma proposta só, como é esse caso que a gente já traz ali a ideia do recorte. Então, aqui já vai ser o faça o que se pede, aqui é a atividade mesmo, atividade para exercitar o conceito, né? Para a gente reforçar aquele conceito. Então, ele ficou mais robusto, o material, em comparação a ter só o material de vivências. Uma outra novidade que a gente está trazendo para esse ano, todo ano tem novidade aqui, viu, gente? Se segurem, porque a criatividade aqui não passa, não para, né? A gente está falando de inovação, então todo ano vai ter uma novidade, vai ter uma inovação. Esse ano a gente está entregando também os jogos educativos, então cada série terá um jogo educativo. No jogo de 2 anos é o Frutolândia. Eu tenho. Ah, não está aqui, pertinho de mim. Mas o Frutolândia, então, tem o tabuleiro base e vai ter as peças aqui que eles vão destacar. Então, a criança tem que achar, é pareamento, né? O objetivo é trabalhar pareamento. Então, eu tenho que achar a banana, pôr na banana, o abacate, pôr no abacate. Então, aqui eu já posso trabalhar as cores em inglês. Eu posso trabalhar, né, a questão das sombras, do pareamento, dessas. Então, eu consigo ir mesclando que tipo de informação que eu quero trazer aqui nesse material. Agora vamos achar só as frutas amarelas, só as laranjas. Quantas frutas roxas a gente tem? Então, é uma forma aí de você ir trazendo um grau de complexidade maior, dependendo da maturidade da sua turma. Para a turminha de 3 anos, a gente vai trazer o Cara Maluca, onde o tabuleiro base tem os rostos e a gente vai ter as pecinhas aqui, ó, para colocar o olho, o nariz, a boca. E aí eu vou montando diferentes expressões, né? Então aqui é muito voltado para a educação socioemocional. Que emoção será? O que esse moço está sentindo? Será que ele está feliz? Ele está triste? Essa moça tá, né? De que jeito? Então, você vai conseguindo colocar aqui, propondo essas variações. Depois, no de 4 anos, nós vamos ter o esqueleto mágico, que eu vou trabalhar esquema corporal. Então, ele tem o tabuleiro base ali com os formatos de corpinho. E aí, olha, primeiro é só montar o corpo, é só tentar imitar com as pecinhas, de bracinho, tronco, braços e pernas. Agora, a gente tem que colocar exatamente as cores. Então, é o bonequinho, o corpinho laranja com o rosto amarelo. Aí o braço esquerdo, vermelho, o braço direito, verde, o braço tal, e como que tá. Então, aqui tem algumas fichas, depois eles podem tentar imitar. E aí, em cada jogo, tem o manual de instrução. Importante vocês lerem, porque aí eu vou dando essas dicas, né, de desafios adicionais que a gente pode colocar ao jogo. E no de 5 anos, que é o Palavra Picada, também é pareamento, só que aqui de letras, né? E eu estou na formação já das palavras. Então, eu posso trabalhar a letra inicial, eu posso trabalhar só as vogais, só as letras azuis, só as letras vermelhas, quantidade de letras para eu construir essa palavra.
Então, em cada época do ano, em cada momento, você pode ter um objetivo diferente. Só tomar muito cuidado para eles não perderem as peças, né, que a gente sabe que vai acontecer, então fiquem atentas. E a minha sugestão é brinca, brinca, brinca na escola, depois manda para casa para que eles tentem continuar brincando em casa, né, até para o pai ver que teve esse produto, teve esse jogo que foi junto com o material. E o Vive em Família. O Vive em Família vem compondo também o material. Nós lançamos ele o ano passado. Ele tem foco na literacia familiar. Então, como tudo aqui no Viva, a gente deixa muito aberto para vocês usarem como vocês acharem melhor. É só mais um recurso. É igual um iPhone, tem um monte de recurso. Alguns você vai usar, outros não. Então, aqui, o ideal é que você utilize, claro, né? Mas a gente traz uma introdução, qual que é a proposta, né, do Viva, o que a gente está entregando em termos de produto ali para a família, e o que são as metodologias ativas e tudo mais, a literacia familiar, né, aquele momento de leitura em família, que a mãe vai sentar com o filho, vai ler o livro, depois vão falar sobre aquele livro. É um momento de conexão, né? A gente vai promover muito essa conexão, esse vínculo entre a criança e a mãe, o pai e tal. E aí os registros tem várias formas. Então a gente tem escola que fez como? Entregou em junho, antes de sair de férias, e ele serviu como um diário de bordo, porque ele tem as páginas, não sei se vocês já viram aí, mas ele tem as páginas, né, dos momentos inesquecíveis para a família preencher. Então, aqui ela pode, então, por exemplo, para essa escola foi o diário de bordo das férias. Teve escola que utilizou no Dia da Família. Então já foi trabalhando antes, durante o Dia da Família e depois. Tem escola que usa como registro do final de semana. Foi muito legal que nós tivemos o relato de uma professora, de uma aluna autista, que ela não falava no dia, na roda de conversa. Depois que ela começou a mandar o livro da família, ela começou a falar, ela começou a contar. Por quê? Ela não lembrava, ela se confundia, né? Não tinha aquela ordem, aquela organização. O que eu fiz sábado? O que eu fiz domingo? A gente não tem mais aquela coisa, né? A gente fala da devolutiva da escola. E a devolutiva de casa? O que a criança fez aquele dia? O que ela fez no final de semana? Né? Então, é muito legal você também propor isso para as famílias. Então, ela faz ali um relato de como foi o final de semana, e a partir disso, a professora lia na roda de conversa na segunda-feira, agora sim ela tinha suporte, ela tinha referência. E aí ela começou a contar, ela começou a falar, ela começou a participar de fato da roda de conversa através do Vivo em Família. Então, olha que recurso, né, que foi um divisor de águas na vida dessa criança. Pode passar, Fê, aqui tem. Então, a gente tem aqui uma apresentação, a gente vai falar da trilha de aprendizagem do Viva, do que são as metodologias ativas. Pode ir. Aqui, por exemplo, é um de primeiro e segundo ano, então nós vamos falar sobre ciclo de alfabetização. O que é o ciclo de alfabetização? Porque a gente sabe que é uma angústia da família, é algo que eles querem muito saber. Então, aqui a gente vai falar da educação infantil, a gente vai falar sobre a educação infantil, e terceiro, quarto e quinto, também, quais são as características dessa idade, né? Pode passar. O que é escrita espontânea, por exemplo? Nós vamos falar dos projetos, dos 5 projetos. Depois, a plataforma digital. Então, tudo isso para o pai saber todos os recursos que tem, né? Que ele não comprou só um material, ele comprou uma proposta, um projeto muito maior. Isso dá mais referência, isso encorpa mais, né? Dá mais percepção de valor, sabe? Então, isso é muito bacana. E aí você tem aí algumas possibilidades de trabalhar. Você vai ter também a plataforma de conteúdos, então, por exemplo, como eu falei, nós temos as formações mensais. Ela é ao vivo, né? Online e ao vivo. Se você não conseguir participar, depois você consegue acessar na plataforma.
Então, na plataforma tem toda a curadoria de conteúdos dos projetos, dos assuntos que você precisa trabalhar, que estão propostos no material. Então, é mais um recurso para vocês, tá? É muito interessante vocês também tentarem utilizar. O que acontece? Tem escola, na minha escola, por exemplo, como eu tenho TV nas salas, elas acessam no celular, né, no aplicativo, e espelham na TV. Ou pelo Chromebook, elas espelham na TV. Tem escola que vai trabalhar para casa, por exemplo, vai disponibilizar ali o conteúdo para ser trabalhado em casa, para fazer uma pesquisa. Então, depende muito do seu propósito. Mas entra só aqui em Viva Digital, Fê, que é um que eu gosto de mostrar para elas. Então, dentro do Viva Digital, você vai ter alguns recursos, né? Pode ser no do infantil. Então, você vai entrar lá na sua série, né, que você dá aula. Quando você entra, você já vai enxergar aqui as formações desde 2023, 2024, 2025, né? À medida que a gente vai fazendo, nós vamos subindo aqui. Você tem o conteúdo anual, tanto da BNCC quanto do Viva, e você vai ter aqui as temáticas. Ah, então eu estou trabalhando os 5 sentidos, por exemplo. O que tem aqui sobre os 5 sentidos? Olha só, imagens, cheirando a comida, cheirando a meia, vídeos, experimentando que sabor que tem, tudo com desenhos, coisas que eles assistem, que eles têm acesso, só que agora com uma outra intenção, né, com uma intencionalidade pedagógica. Abre esse para mim, Fê, do Viva. É importante trazer também que nós temos os vídeos do Viva. Olha só, 2 minutos e 39. Não são vídeos longos, mas aqui, ó, tem um material que nós produzimos também. Tem vídeos do YouTube, então quer dizer, a gente já fez uma curadoria para vocês de referências, de materiais que vocês podem trabalhar com as crianças, tá? Então tem tanto o que está lá no YouTube aberto, como aquilo que nós fizemos também dentro, né, que nós mesmos produzimos aqui internamente, tá bom? Deixa eu voltar. Muito legal, né, gente? Aí, olha só, nós já tivemos o tour pela plataforma, para vocês entenderem como que vocês acessam, como que vocês visualizam, como é que faz o portfólio. A gente já teve, inclusive, ontem, acho que teve a última imersão, como a gente está tendo aqui, mas depois vocês acham essas formações também lá na parte de formações, ou então pode pedir lá no nosso grupo, né? Lembrando que a gente tem um grupo com todas as escolas e o nosso suporte, nossa equipe está lá para isso. Então tem a Júlia, tem a Adriana, que estão lá para isso. Elas podem voltar com vocês, mandar o link para vocês assistirem, tá? Quem perdeu. Então tem tanto a parte de como que eu coloco as informações na plataforma, que normalmente a parte de secretaria que vai fazer, como toda a parte voltada para os professores. Pode passar, Fê? É isso, gente. E temos novidade. Estamos inaugurando esse ano, iniciando. Além de todas essas outras novidades que eu já falei aqui, né? Que nós estamos entrando com caderno de atividade, com jogos, mas nós temos também mais uma novidade que é o Viva no Fund 2, né? Nos anos finais e no ensino médio. Então, nós estamos lançando esse material esse ano. Ele vai ser utilizado na minha escola e numa escola parceira do Rio de Janeiro. Então, essas duas escolas vão pilotar todo o material para que a gente tenha, né, certeza de que quando ele for entrar realmente no mercado para outras escolas, ele já vai estar redondinho, com o máximo de, né, com todos os ajustes realizados. Então, a gente está pilotando ele, mas já está em utilização, já está rodando super bem. Então, se você conhece alguma diretora aí de escola que vai até o ensino médio, se na sua escola tem esses ciclos também, a gente já vai ter o Viva de ponta a ponta. O que é muito legal? Você não perde a sequência, né? Então, você tem, obrigada, Si. Você tem, a gente está muito feliz, né? Porque nós começamos lá só com educação infantil e Fundi 1, os anos iniciais, depois nós
introduzimos o berçário, e agora com essa super novidade aí dos anos finais e do ensino médio, para a gente é uma conquista muito grande. E então, por favor, gente, se vocês gostarem do Viva, indiquem. Às vezes, ó, por exemplo, vocês que só, às vezes a escola só tem educação infantil, ou só vai até o 5º ano, e vocês indicam a escola para os alunos darem continuidade, indica o Viva lá também, para que o aluno tenha continuidade no mesmo material, né, com a mesma proposta, para ele vai fazer muito mais sentido. Tá bom? Acho que é isso, então, ó, fizemos aí um tempo, mais ou menos, na nossa estimativa aqui, né, de 1h30, e eu queria, antes de mais nada, agradecer por vocês terem apreciado, né, terem ficado aqui com a gente, terem escolhido o Viva, e espero que tenha sido bem esclarecedor esse primeiro encontro. Nós teremos as próximas formações, então, a próxima formação eu mesma vou dar, que vai ser sobre processamento sensorial, muito legal, né? Eu acho um conteúdo necessário, muito necessário. Eu estou trazendo de uma pós que eu estou fazendo, mais uma pós que eu estou trazendo, então eu gosto muito de compartilhar. Eu sempre digo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu pesquiso, que eu vejo que, poxa, isso pode contribuir, é uma informação importante para os professores, para os gestores, eu vou compartilhar com vocês, então estejam sempre bem atentas às nossas formações. Então, essa próxima formação de fevereiro, eu quem estarei aqui com vocês, e cada momento é um flash, né? Cada mês aqui vai ser um flash. Mandem pra gente, todas as dúvidas, todas as dificuldades que vocês tiverem. É natural que no início vocês, sim, né, fiquem inseguras, tenham medo, angústias, preocupações, né, dúvidas, e eu brinco sempre que não é para doer, é para ser leve. Saibam que a gente está aqui para apoiar o trabalho de vocês, não existe pergunta boba. O que vocês tiverem de dúvida, coloquem lá. Tem alguma dificuldade, não sabe como orientar uma professora, a professora não sabe como fazer uma adaptação para um aluno, nós temos assessoria, vocês podem solicitar assessoria a qualquer momento, que aí a gente faz um momento exclusivo com a escola de vocês, tá? Além das formações, a gente tem esse cuidado, esse carinho por vocês também. Coloquem aqui para mim no chat, como que terminamos esse nosso encontro? Qual é a sensação, qual é o sentimento? Estão mais aliviadas, ansiosas? Deu mais ansiedade? Deu mais nervoso? Desespero? Qual o sentimento que fica depois de todo esse momento, de toda essa apresentação aqui inicial? Me contem como vocês estão se sentindo. Coloca aqui, em uma palavra só. Ajudou bastante, estava perdida. Que bom, Jaque. Jaque, não é para ficar perdida, não é para você sofrer. Nós temos os grupos com todas as escolas, tá bom? Você é professora ou é coordenadora? Eu sou coordenadora. Coordenadora, Jaque. Então, assim, ó, preciso de uma assessoria com as minhas professoras. A gente vai sentar, a gente vai fazer um bate-papo só com vocês. Tenta aproveitar, sei lá, uma reunião pedagógica de vocês, um dia específico. Nós somos super solícitas, a gente sempre vai tentar encaixar aqui para atendê-las, tá bom? Tô perdida, preciso de ajuda para orientar, minha professora está com dificuldade, a gente está com um aluno de inclusão, eu estou com dificuldade de fazer adaptação curricular. Tudo isso vai aparecer, tá bom, gente? Então, seja aí para a Escola Viva, Lua Luna, para todas vocês. O que vocês precisarem, mandem aqui para a gente, né? Nos sinalizem lá no grupo, que a gente vai já marcar um bate-papo e a gente vai responder para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada, boa semana, mais esse restinho de semana aí para vocês. Um super beijo, gente. Até a próxima formação. Até lá. Tchau, tchau.